Calma. Procure não se mexer. Não se preocupe. Você está a salva. Está em um lugar seguro. Eu sou a curandeira da aldeia. Você sabe onde você está? E você lembra onde você mora? Ótimo. Sua cabeça parece estar a salvo. Me diga, o que você veio fazer tão longe de casa? E qual o seu nome? Muito prazer, eu sou Mari e, como eu disse, sou a curandeira da minha aldeia. Te acharam no chão. Você não parecia ter consciência, pelo menos estava com certo a todo momento, e acharam melhor eu te examinar. E com razão, você está com alguns machucados, algumas feridas. Não se preocupe, pessoas viajam de longe só para se tratarem com minhas ervas medicinais. Eu sou a melhor da região, não que tenha outra. Aqui, deixa eu te cobrir. Tá frio. Mas me diga, o que você veio fazer por esses cantos? Você tá bem longe de casa. Vou cobrir os seus pés, tá? Os pés têm um grande reflexo sobre o corpo. Então, é importante mantê-los aquecidos. Mas me conte mais dessa sua aventura enquanto eu preparo um chá pra você, tá bom? Temos aqui então uma pessoa aventureira, é isso? Eu confesso que estou melhor nas aventuras da minha medicina. Escute. Sinta o cheirinho. Respira fundo. Sente aqui o cheirinho, o cheirinho. Respira bem fundo. É bom cheiro, né? E agora? Ingrediente final. Essas folhinhas. Mas me diga, o que aconteceu pra você cair? Alguém mexeu com você? Você apenas se sentiu mal, né? Há quanto tempo você não come?
Com certeza foi fraqueza. É por isso que você vai precisar repor as energias com meu chá. Beba tudo. Dá uma respirada e novamente. Muito bem. Agora, deixe-me dar uma olhada nas suas feridas, tá bom? Só que primeiramente, eu vou lavá-las. Pode ser que você sinta algo como uma ardência, mas eu peço perdão. É a única forma, tá bom? Do outro lado. Aqui, pronto. Eu peço perdão por ter molhado tanto. Muito bem. Agora eu vou conseguir enxergar com mais clareza com que estamos lidando. Deixe-me enxergar aqui seus ferimentos. Por favor, procure não se mexer, certo? Você pode, por gentileza, olhar para aquele lado de lá. Isso. Olha para frente, olha para cá. Agora, olhe para o outro lado, por gentileza. Aqui. Certo. Parece que eu já consegui averiguar todos os locais das suas feridas. As chamas não te encantam também. Agora, eu tenho aqui uma pomada que eu mesma fiz. Essa é a famosa que pessoas viajam de tão distante para virem até aqui usar. Me diga
quando você melhorar, vai continuar a sua missão inicial. Desculpa, isso é ao norte ou ao sul? Certo, como eu disse, eu não costumo viajar muito. Posso ser sincera com você? Eu nunca saí dessa aldeia. Tudo que aprendi foi passado de mãe para filha. A minha avó passou os ensinamentos para minha mãe, que passou os ensinamentos a mim. E bom, digamos que é um negócio de família. Eu vou aquecer um pouco a minha mão, para que ao tocar no seu rosto não venha estar tão gelada. Mesmo apesar de nunca ter saído, eu não fecho a minha mente para nenhuma possibilidade. Eu estou atenta a novas oportunidades e adoraria ver o que mais este grande mundo tem a me oferecer. Quem sabe um dia eu não vá peregrinar por aí. Quem sabe até eu não te encontre durante a minha peregrinação. Seria uma experiência bem legal, você não acha? Imagina a coincidência. Que belo acaso do destino. As pessoas falam que meus pagamentos costumam ser em grandes amizades que faço pelo caminho. Eu tenho um apelido aqui na aldeia, a borboleta. Onde me colocam, eu pouso. Acho que é só uma forma deles falarem com delicadeza e gentileza que eu estou falando demais. Se for o caso, por favor, me avise. Ok. Agora, para sua dor, eu irei passar um óleo desenvolvido pela minha bisavó. E a história você já sabe, que passou para minha avó, que passou para minha mãe, que passou para mim. Eu não vou mais chatear você com as minhas histórias. Gostaria de ouvir um pouco mais das suas. Me diga, qual foi o presente
diferente que você achou neste vasto mundo. Que história interessante. Deixe-me pensar qual foi o presente mais curioso. Eu acho que foi... Acho que me lembro. Uma vez, uma pessoa não conseguia pagar pelos meus serviços, embora eu não cobre nada muito caro. Alimentos, algumas pessoas trocam coisas, me oferecem coisas, mas grande parte das pessoas eu também não cobro. E essa pessoa não tinha consigo riqueza alguma. Mesmo assim, eu a salvei de um destino incerto. Essa pessoa ficou tão grata que assim que saiu da minha casa, foi na densa floresta, pegou o maior besouro que ela encontrou, amarrou em uma corda e me deu de presente. Eu confesso que eu fiquei sem reação quando eu recebi tal presente. Mas pensa, foi dado com tanto carinho. Eu não podia simplesmente recusar, mas eu não consegui usar. Ou não, as patinhas estavam nervosas, certo? Deixa-me passar aqui o óleo. Tá doendo? Aqui. Me avise em qualquer coisa. Tá quase acabando. E você vai precisar ficar aqui por mais um tempo. Mas por enquanto vamos apenas nos concentrar nesse óleozinho passando pelo seu rosto. Ok? Não se preocupe. Eu faço o que faço por amor. Não irei te cobrar absolutamente nada. Apenas sua amizade, com a qual eu já simpatizo muito. Certo? Deixe-me checar se você está com febre. Deixa eu ver aqui no pescoço. Testa. Você está com um pouco de febre. Deixa eu colocar aqui um pouco de mel. Aqui. Toma. Certo? Agora eu tenho um favor pra te pedir. Eu preciso que você vá descansar. Durma aqui essa noite. Você tem um cobertor, água e eu farei uma sopa pra você agora, para que você reponha as suas energias para sua longa caminhada. O que você me diz? É para o seu bem. Mesmo que você esteja sem sono
esses olhinhos pesados, olhinhos pesados, olhinhos pesados. Certo, então, vá dormir, vai descansar. Amanhã é um novo dia. Não foi nada. Agora durma. Eu vou lá preparar a sua sopa.